Olha só, a gente raramente para pra pensar nisso, mas sabe a iluminação da nossa rua ou os equipamentos de um hospital público? Pois é, tudo isso, absolutamente tudo, passa por um processo chamado contratação pública. E é exatamente nesse mundo que a gente vai entrar hoje. Vamos dar uma olhada de perto nos gastos públicos aqui no Brasil para entender os acertos, os erros e, claro, os desafios gigantes que vêm por aí. E para começar, vamos jogar um número na tela que, olha, é de cair o queixo. 1,750 bilhões de reais. Dá para imaginar o que dá para fazer com essa grana toda? Bom, na verdade, esse é o valor de um único projeto lá em Rio Preto para transformar a cidade numa cidade inteligente. É o valor que, com certeza, bota a gente para pensar. E a pergunta central é essa: como é que o Brasil está gastando o nosso dinheiro, o dinheiro público? Nessa análise aqui, a gente vai olhar para os dois lados dessa moeda. De um lado, vamos ver as falhas, os erros que acabam gerando um desperdício enorme. Mas, do outro lado, a gente também vai ver as inovações, as ideias que estão surgindo e que prometem, quem sabe, revolucionar a gestão pública, trazendo muito mais economia e eficiência para todo mundo. Só que antes de chegar na parte boa, nas soluções, a gente precisa entender onde é que o calo aperta, sabe? Onde estão os problemas. Vamos dar uma olhada em alguns casos em que uns erros, que parecem até bobos, acabaram custando literalmente milhões para os cofres públicos. Olha só esse caso aqui. Aconteceu em Colombo, lá no Paraná. Uma licitação para fazer a manutenção dos semáforos da cidade foi suspensa. E o motivo? Um detalhe que, de detalhe, não tinha nada. Dá uma olhada na diferença. 1,5 milhão de reais de discrepância entre o que estava no edital e o que estava no documento de referência. Imagina a bagunça. O resultado foi exatamente esse: confusão total. Empresas apresentando propostas com valores que não tinham nada a ver um com o outro, e no final, o processo teve que ser cancelado. E o pior é que não foi só um erro de digitação, sabe? O buraco era bem mais embaixo. O processo simplesmente não tinha uma pesquisa de preços bem documentada, que é algo básico exigido por lei. Essa falha, logo no comecinho, no planejamento, basicamente acabou com a transparência e a competição justa, deixando as empresas que queriam participar totalmente no escuro e inseguro. E, infelizmente, esse não é um caso isolado. Muito pelo contrário. Olha esse outro exemplo, em Nova Andradina, lá no Mato Grosso do Sul. Uma licitação de mais de 1 milhão de reais, dessa vez para comprar toners de impressora. Suspensa também. E por quê? Por um verdadeiro combo de problemas. Não tinha parecer jurídico no processo. A equipe que ia fiscalizar não foi escolhida de forma clara. As regras fiscais estavam confusas e, olha só quem apareceu de novo, a falta da bendita pesquisa de preços. Fica muito claro que não são errinhos pontuais, são falhas do sistema mesmo. Mas, calma lá, que nem tudo são problemas. Felizmente, tem muita coisa boa acontecendo também. Existem estratégias que estão fazendo uma diferença enorme. E agora a gente vai conhecer uma que está, de verdade, mudando o jogo das compras públicas. A tal da centralização. E aqui a gente vê o poder que comprar em grande escala tem. A Central de Compras do governo federal basicamente juntou as necessidades de vários órgãos e foi comprar tudo de uma vez. O resultado? Só em 2025, uma economia de mais de 300 milhões de reais. A lógica é bem simples, né? É como comprar no atacado. Quanto mais você compra, maior o seu poder de negociar um preço melhor. E não foi um acerto de sorte, viu? Porque se a gente olhar para o ano anterior, 2024, a economia foi ainda maior, 700 milhões de reais. Isso prova que a centralização não é só uma boa ideia que deu certo uma vez, é uma estratégia consistente, que funciona e que otimiza de verdade o uso do dinheiro público. E o benefício não é só no bolso, não. Pensa na burocracia. Com essa centralização, quase 1.300 licitações individuais simplesmente deixaram de ser necessárias. Sabe o que isso significa? Menos papelada, menos processo, muito mais agilidade para a máquina pública. E, claro, isso libera os servidores para focar em coisas mais estratégicas, que geram mais valor para a sociedade. E essa história de eficiência não acontece só lá em Brasília, viu? Olha o exemplo do Mato Grosso. A Secretaria de Planejamento e Gestão de lá economizou 66 milhões de reais em 2025. O gráfico mostra isso de um jeito bem claro. A diferença entre o custo que eles estimavam e o valor que foi fechado no final é gigantesca. É a prova de que boa gestão faz diferença em qualquer nível de governo. Mas essa transformação na gestão pública não vem só de cima para baixo, dos grandes órgãos. Agora a gente vai descer para o nível local, para ver como iniciativas que nascem na própria comunidade podem fortalecer a economia e, o mais legal, fazer o dinheiro público trabalhar pelo desenvolvimento da própria região. Lá na região dos Campos Gerais, no Paraná, uma ideia super simples está fazendo uma diferença enorme. Eles criaram umas cartilhas informativas.
Basicamente, é um guia, um passo a passo para os pequenos empresários da região. A ideia é desmistificar esse bicho de 7 cabeças que é licitação, mostrando como eles podem vender seus produtos e serviços para o governo local. E o resultado é fantástico. O dinheiro público, em vez de ir para fora, fica ali, circulando e fortalecendo a economia da própria cidade. E essa frase aqui resume perfeitamente a ideia. Quando a empresa cresce, o território cresce junto. É isso. Quer dizer que cada contrato que a prefeitura fecha com o mercadinho da esquina, com a pequena empresa de serviços local, não é só uma compra, é um investimento direto no desenvolvimento da comunidade. Beleza. Agora, vamos dar um salto e olhar para o futuro. O mundo das contratações públicas está passando por uma transformação digital absurda. Isso traz, claro, um monte de oportunidades incríveis, mas também uma série de desafios e riscos completamente novos que a gente ainda está aprendendo a entender e a gerenciar. Lembra daquele projeto de 1,750 bilhões de reais do comecinho? Então, é esse aqui, o Smart Rio Preto. É uma concessão de 30 anos que vai, basicamente, reescrever o futuro da cidade. A gente está falando de 3.000 câmeras de segurança com inteligência artificial, reconhecimento facial, semáforos inteligentes. É literalmente o futuro da gestão da cidade sendo contratado hoje. Só que tem um detalhe que, no mínimo, faz a gente coçar a cabeça. Apesar de ser um projeto gigantesco, bilionário, só apareceu uma empresa, um consórcio interessado em participar da licitação. Apenas um. E aí surgem as perguntas, né? Será que em projetos tão grandes e complexos assim, a competição acaba ficando de lado? E mais importante ainda, será que com um único interessado, o poder público consegue fechar o melhor negócio possível para a sociedade? E falando em tecnologia, ela traz uns riscos bem diferentes. Um deles é um fenômeno que estão chamando de alucinação de IA. Imagina o seguinte, alguém usa uma inteligência artificial para ajudar a escrever um documento oficial e o programa, do nada, simplesmente inventa uma lei que não existe, ou cita uma decisão judicial que nunca aconteceu. E o pior, apresenta tudo aquilo como se fosse verdade absoluta. É um perigo completamente novo e que mexe com a segurança jurídica de qualquer contrato público. E não pensem que isso é só teoria. O risco é tão real que já tem gente agindo. O município de Colômbia, em São Paulo, por exemplo, foi lá e criou um decreto específico para isso. Se uma empresa apresentar um documento com essas alucinações de IA, com leis falsas e tudo mais, a coisa fica séria. É considerado documento falso, conduta antiética e as punições são pesadas. Vão desde multas até ser proibido de fechar qualquer contrato com o poder público. É a gestão pública correndo para se adaptar a essa nova realidade. Então, o que a gente percebe é que a gestão do dinheiro público é tipo uma balança que precisa estar sempre em equilíbrio. De um lado, tem a busca constante por eficiência, por economia, como a gente viu nos casos de sucesso. Do outro, tem a necessidade de inovar, de abraçar tecnologias novas como as das cidades inteligentes, mas, ao mesmo tempo, sem nunca tirar o olho dos riscos, que estão cada vez mais complexos e, como a gente viu, sempre evoluindo. No fim das contas, a verdade é que cada real que o governo gasta, não importa se é para consertar um semáforo ou para instalar um supercomputador, é mais um tijolinho na construção do futuro de todos nós. E a pergunta que fica no ar é quem está segurando a caneta. E, mais importante, quem está de olho nessa obra. A transparência e o controle da sociedade são as únicas ferramentas que a gente tem para garantir que essa construção seja sólida, seja justa e, principalmente, que beneficie todo mundo.